Oi. Bom, gente, boa noite. Boa noite, Foca. Nós vamos começar, tá, a nossa live. O André disse que tem um compromisso, então a gente vai começar pelo Foca, tá bom? Bom, boa noite a todos e a todas. Agora é para valer. Eu sou Cláudia, eu sou membro do Fórum Cearense da Luta Antimanicomial e professora do Departamento de História da Universidade Federal do Ceará. É com muita alegria que a gente está iniciando a nossa segunda live em comemoração e reflexão ao 18 de maio, né, que é o dia da luta antimanicomial, e nós fazemos uma série de atividades, né, nessa data e nesse mês de maio, e nós temos, e por conta da pandemia, nós estamos fazendo a live, tá? São 3 séries de lives. Nós já tivemos a primeira, que era para falar um pouquinho sobre a luta antimanicomial, num parâmetro mais histórico e na contemporaneidade. E as 3 lives têm como um tema principal a questão da saúde mental e liberdade no SUS em tempos de pandemia. Essa segunda live, ela tem como tema violências, exclusão e seus efeitos na saúde mental. E nós teremos 3 convidados muito queridos, tá? Agora, inicialmente, é o André Foca, tá? Que é um educador social do Coletivo Arruaça em defesa das pessoas em situação de rua e do Instituto Compartilha. A nossa segunda convidada será a professora Ângela Pinheiro, que vai falar um pouquinho sobre a situação das nossas crianças e adolescentes nesses tempos de pandemia e antes disso, e a sua relação com a saúde mental. E vamos ter, em seguida, a nossa queridíssima Dani Marinho, trabalhando a questão da violência contra as mulheres, a violência doméstica, também nesse cenário, tá? Então, a gente começa com o André Foca. O André Foca, eu já tive o prazer de estar em mesas redondas, né, André? Foca, né? Alguns chamam de André, outros de Foca, e, e, é, e, é, né? E é extremamente pertinente a questão do que ele trabalha, que são as pessoas em situação de vulnerabilidade social, especificamente aquelas pessoas que estão em situação de rua, né? Uma situação bastante delicada, muitas vezes negligenciada, né? Pela sociedade e também pelos poderes públicos. Então, nós vamos ter uma fala mais ou menos de 15 minutos, André, para que você exponha essa questão sobre o perfil dessas pessoas, desses homens e mulheres e crianças que estão nessa situação tão difícil. É contigo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É sempre uma alegria estar contigo aqui, né? O Fórum agradece demais. Gratidão, Cláudia. É uma alegria também muito forte para mim. É com muita emoção que eu estou aqui hoje também, né? Porque o negócio não está fácil. Eu estou aqui, mas estou com o coração na mão e com a cabeça em mil lugares, né? Mas eu peço licença já que por isso e para justificar, de certa forma, essa minha loucura maior aqui grande aqui. Então, eu vou ser bem espontâneo, certo? E vou falar do jeito que eu achar que vem aqui, porque, como eu falei, a emoção está muito grande. Saúdo a todas e todas, né, que estão aí presentes e quem não está presente também. E saúdo aqui o grande amigo, grande mestre de seu Pirrita, né, que é uma figura muito emblemática para a gente, né, que para a gente foi referência também de muitas lutas, né? Então, estou aqui enquanto coletivo Arruaça, né, um coletivo que é novo, né, mas que traz uma galera que já tem uma luta aí de bom tempo. Né? Eu também represento o Instituto Compartilha, que é uma instituição que eu trabalho, né, na área da assistência da saúde. Sou educador, militante do povo da rua, né, tenho uma trajetória aí mais ou menos de 24 anos. Trabalho nessa perspectiva, né, da luta, né, da defesa da luta por mais dignidade do povo da rua. Essa força, né, de aprendizado, de entendimento do lugar do mundo, né? Eu devo muito às pessoas em situação de rua. Também já vivenciei várias outras áreas da área da assistência social, da educação, da cultura e da arte.
mas esse caldeirão todo vem formando o que é a gente, o que a gente vem desenvolvendo no trabalho. E esse momento que a gente está vivendo é um momento muito crítico, e eu vou começar puxando por aí. O lance da pandemia, né, ela aconteceu e a rua ela veio rapidamente na preocupação da gente. E o que me veio de reflexão foi que a gente já vivia essa guerra. Quem está na periferia, quem está na situação de extrema vulnerabilidade, já vivia várias guerras, né? E com a questão da pandemia, a gente viu, poxa, isso está acontecendo, está piorando e a gente precisa dar mais atenção. E nesse lugar, a gente encontrou muita solidariedade, né? A gente viu muita gente se envolvendo, muita gente estando junto, mas muita violência também. E aí, vários tipos de violência, inclusive muito proporcionado, né, pelas instituições, né, do poder público também. Que tem maior vontade de fazer, né, em alguns profissionais, algumas pessoas, né, que tem muito empenho, que vem desenvolvendo, mas que acabam que pecando muito. E eu vou começar do que está mais latente agora, do que a gente está vivendo mais forte agora, que é um lugar onde já existiu pessoas em situação de rua e hoje vem se acrescentando, potencializando e fortalecendo essa miséria, essa vulnerabilidade que vem chegando mais pessoas nas ruas em busca de alimento, em busca de água, em busca de soluções, né, para não ficar na miséria dentro de casa. Então, esse quadro bem crítico, né, ele vem se potencializando. E, com certeza, isso vai ser uma grande preocupação, né, daqui para pouco, no futuro, né, maior do que já está sendo agora. Então, eu estou muito preocupado, estou realmente... não sei qual a proporção que isso vai se tomar e que isso vai se dar, mas a gente vem tentando agir de alguma forma e tentando contribuir de alguma forma. Hoje eu também falo em nome de uma rede que se formou, né, recentemente, agora, né, junto com esse processo da pandemia, que é a Rede Rua, né? Através do Fórum de Rua, o Fórum de Rua já existe, né, há algum tempo, e já desenvolve um trabalho. E eu quero saudar o Crispim também, que tá aí, já falaram aí, já veio falando, quero saudar, grande figura, um homem de conhecer, e todo mundo ama aí a sua força. É uma unanimidade. E é um grande artista, né? Então, que dá essa luta aí também, que está junto, né? Representa muito, representa muito. E tenha mais Crispins, né? Aí no universo para poder fortalecer a nossa luta, né? E aí, essa rede, ela composta dessa rede, tem alguns grupos, né, que já tem um trabalho bem sério, que já desenvolve o trabalho. Né? O Grupo Espírito Casa da Sopa, né? A Associação de Amparo aos Pacientes com Tuberculose, a Pastoral do Povo da Rua, nós do Cultura de Campas, o Instituto Compartilha, e vários outros grupos que se surgiram, se envolveram nesse processo. Inclusive profissionais da educação também, viu aí da magistério, que chegaram muito fortes, né, que vieram por iniciativa própria, não enquanto universidade, né, chegando junto e tentando contribuir. Aí. E aí eu salvo todas essas pessoas que se envolveram e que estão contribuindo. Aqui na Casa da Sopa, né, a gente está desenvolvendo um trabalho em rede, está acontecendo agora, por isso que eu estou nesse turbilhão, né, a gente está finalizando ainda. Aqui a gente está abrindo de 16 horas da tarde até umas 19, dependendo do fluxo, até 20 horas. Então, está acontecendo aqui agora, por isso que eu pedi licença para entrar logo. E aí, aqui, passando em média de 400 pessoas por dia, né, que acessam a alimentação, que é uma refeição, uma quentinha, água, e aí tem acesso ao banho, né, na Casa da Sopa já tinha essa estrutura de banheiro, já ofereciam isso, mas num fluxo menor, e hoje atende diariamente, né, de segunda a sábado. E aí também tem uma parceria muito forte, muito importante, que chegou junto, que é a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, né, que está aqui fazendo atendimento de saúde. A gente montou um consultório aqui, né, que está muito potente e está suprindo uma demanda reprimida do Estado, inclusive, que principalmente nesse momento não estava dando conta. Então, aqui a gente está conseguindo dar conta de alguns, né,
infelizmente pouco, né? A gente percebe que é um trabalho muito de redução de danos, né? Mas que já era uma potência, que já era alguma coisa. E nosso desejo é, tipo, próxima semana a gente a Casa da Sopa já está bem estruturada, já está bem organizada, então na próxima semana a gente vai partir para outros territórios. A gente vem fazendo um trabalho também já, né, de diálogo com outros territórios, e tem muita demanda, meu povo, muita demanda de saúde, muita de saúde mental, sabe? Muita demanda mesmo, assim. E é incrível como a própria população de rua chega para a gente e aciona, né? Diz assim, ó, a gente está precisando de um apoio ali, ó, tem um camarada ali que está numa situação bem crítica. Vamos lá conversar com ele para ver se ele sai daquele buraco lá, se ele vive outra coisa. É punk, né? A gente vê várias situações, assim, eu fui visitar também alguns equipamentos, né? O endereço da Casa da Sopa na rua Assunção, 431. Vou responder aqui para o governo. Aqui no centro da cidade. Boa noite, Thalita. Saúde aí também. E saúde aí a galera do Coletivo Arruaça também que está aí, Vitória aí, do grupo aí do Niades. Força aí, galera. E aí esse trabalho que a gente vem fazendo de forma emergencial, né, muito complexo esse lugar. Só uma equipe de consultório na rua, né, não dá conta, né, de Fortaleza. Então, é uma luta nossa já há muito tempo. A gente está também numa força muito grande nesse lugar, né, de cuidado, né, com a equipe que a gente está fazendo, nesse diálogo. A música, que foi? Está Eu dando estou problema? ouvindo tranquilo. Não, tá, para mim está ótimo, né? Eu espero que... voltou, Voltou. foi só no dele. E Sim, aí, você e estava aí falando. acho que foi imagina. Não, desculpa. E aí, assim, esse cuidado, né, com a equipe que está trabalhando, a gente vem fazendo também na área buscando parcerias no sentido da psicologia, né? E aí foi quando a gente, né, recebeu um abraço da Verônica, né, que é professora da UFC também, e que coordena o núcleo de psicologia comunitária, né, da UFC. Então, essa turma está com a gente também, está cuidando da gente, né, a gente está cuidando do grupo e a trupe, né, uma organização que a Verônica puxou, que vem cuidando da gente. E agora a gente está tentando também, né, potencializar. Rafael Baquite chegou na luta aqui, né? Amanhã ele vem para cá, né, vem potencializar aqui um diálogo junto com a galera que a gente está atendendo, né? E acredito que vai para além. Então, eu acho que eu falei demais, mas eu vou puxar uma coisa que é muito importante. Deixa eu só puxar uma coisa muito importante. Eu tentei dar uma geralzão assim na coisa toda. Eu estou com muito medo do movimento que vem acontecendo para as pessoas em situação de rua, de acolhimento institucional provisório. Vem acontecendo um movimento, eu não sei a que tal, né, como se dá, como se organiza, mas eu estou muito atento e eu venho aqui publicamente colocar isso. As pessoas em situação de rua, são vários os motivos que elas vêm para a situação de rua, mas não é uma solução só que vai resolver a situação de vulnerabilidade. Existem ofertas, né, de acolhimentos, se chama acolhimentos, espaço de ressocialização, mas eu me preocupo muito com o espaço, né, manicomial. Então, se eu quero trazer isso aqui de uma forma pública, para a gente observar bastante isso, entender e ficar atento, porque o povo da rua ele não precisa só de um espaço, né, para um tratamento, né, uma comunidade terapêutica. Ele precisa de várias outras coisas e cada situação vai ser uma situação diferente. E essa é a minha preocupação. Então, você acha que tem esse movimento das comunidades terapêuticas estarem atuando ou estão tentando mapear para poder resolver o problema? Você está fazendo uma denúncia nesse sentido? Você percebe essa aproximação? Percebo sim,
e é uma coisa muito latente, né? E eu me preocupo muito com isso, porque assim, a atenção agora é o Covid. Sabe assim, eu acho que fazer um trabalho de redução de danos é muito importante, sim. Mas pensar na perspectiva de se aproveitar do espaço, né, dessa dificuldade que isso acontece na cidade, né, da vulnerabilidade que aumenta, né, pensar isso já de estratégia para aderir, né, novas pessoas, né, para os seus espaços, para as suas clínicas, para as suas comunidades, é de grande preocupação. A gente tem que estar bastante atento com relação a isso. Então, assim, eu já ouvi, né, da população em situação de rua, também já, né, já ouvi também de profissionais, e isso me deixa muito atento, e eu fico realmente trazendo que, né, a luta venha para perto, né, que, né, tente identificar esse lugar, tente observar isso, porque, de fato, são alguns danos, né, que eu observo também, que pode ser irreversível, né, em algumas Isso. situações, e me vem muito esse lugar de preocupação, sabe? Então, É, as dificuldades são das mais diversas, né? Fora a questão da saúde mental, a própria Covid, teria muito o que conversar realmente sobre isso. Infelizmente, o tempo é pequeno. Você gostaria de solicitar alguma coisa especificamente para as pessoas que estão nos ouvindo agora e que vão ouvir depois? Você gostaria de deixar algum contato ou até conta, né, para arrecadar algum recursos? Use esse espaço, né, para esses últimos minutinhos para você colocar realmente uma situação que você acha que é importante para fazer um apelo, né, para todos e todas que estão nos ouvindo e que vão ouvir depois. o meu apelo primeiro é que cada cidadão, né, cada ser dessa necessidade, né, e aí eu vou para o Estado e vou para o mundo, e procure entender cada vez mais que a situação de rua ela não é algo que se escolhe, né, e que a gente deve vencer os preconceitos, né. As questões econômicas, né, nossa situação, né, todo o sistema que se dá, ela estimula muito, né, o processo de vulnerabilidade. E que a gente precisa, de fato, cada vez mais entender esse contexto, não fazer juízo de valor de situações, né, e respeitar mesmo, né, esses sujeitos de direitos, né. Não é, a gente não trabalha com caridade, a gente está nesse momento agora, é um processo de doação por situações urgentes, né? Mas assim, nosso lugar de fala é da educação, é entendendo que a cultura, que a arte, né, potencializa e fortalece um sujeito de direito também, né? Então é isso, a gente continua na luta, eu não vou fazer muito apelo, a gente tem uma organização aí do Instagram, tem o coletivo Arruaça, né? Dá para a gente dialogar por lá, dá para puxar por lá. Tem o Instituto Compartilho também, dá para puxar por lá, para organizar por lá. A gente está tentando se organizar nesses grupos. Tem outros grupos aí que também estão na luta, né? Do fórum de rua, né? Tem a APTO, né? Tem o Grupo Espírito Casa da Sopa, né? Saudação, meu amigo Fabrício. Todo mundo está aí. E aí é isso, eu não vou me estender Beleza. muito. Eu agradeço imensamente, peço mais uma vez perdão aí pela minha designia aqui, porque realmente estou com mil coisas na cabeça. E Hum. se cuidem, né? Vamos nos cuidar. A gente está aqui no fundo, não é porque quer, né? É porque realmente a nossa missão e a gente precisa fazer alguma coisa. Saudações a todos, saudações ao povo da rua e vamos embora. Foca, muito obrigada, tá? A gente sempre sabe que o tempo é curtinho mesmo, mas eu já aproveito para dizer que essa live ela vai estar no nosso canal do YouTube. Agora o Fórum tem um canal no YouTube. E aí você pode colocar, acrescentar alguma coisa nos comentários e tal, que você queira, tá? Usar o espaço que já fica lá para você, tá? Então, e o Arruaça e todos os movimentos que estão junto, né? Com todas as entidades, com a população de rua, sintam-se todos acolhidos e o nosso apoio aqui do Fórum. Super obrigada, Foca. Tá bom, tchau. Um beijo grande, viu? Valeu mesmo. Beijos. Eu vou passar agora para a Ângela, tá bom?
Vamos aqui fazer a conexão. Deixa eu ver. Vamos ver se já entra. Opa, pronto, Ângela está aqui. Boa noite, Ângela. Tudo bem? Boa noite, Cláudia. Tudo bem? Pronto. Para quem chegou depois, a Ângela é companheira da Universidade Federal do Ceará, professora do Departamento de Psicologia, integrante do NUCEP, que é o Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisas sobre a Criança, é integrante também do Fórum DCA Ceará, que é o Fórum de ONGs em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, a Ângela vem falar um pouquinho sobre essa realidade, sobre as crianças, a juventude, né? Nesses tempos de pandemia e antes disso, que não é nada fácil. Lembrando também que o 18 de maio, né, além de ser o dia da luta antimanicomial, é um dia de reflexão sobre o enfrentamento, né, à violência contra as crianças e adolescentes. Ângela, muito obrigada por estar nessa live, é um prazer enorme estar contigo, eu admiro muito você, já estivemos em outros momentos, por outras circunstâncias, né, na própria universidade, e agora a palavra é contigo. Obrigada, em nome do Fórum. Ok. Então, boa noite a todos. Cláudia, muitíssimo grata pelo convite. É uma alegria estar aqui, juntando as forças dos nossos diferentes movimentos. Acabamos de ouvir o Daniel, que no âmbito das pessoas em situação de rua, é um assunto gravíssimo. Vamos ouvir a Dani também, do movimento LGBT, e a luta antimanicomial, que são também muito graves, e da criança e do adolescente nesse Brasil. Reparem que o que me chamou a atenção é que todos esses 4 grupos, né, que hoje estamos conversando, eles vêm sendo constantemente silenciados, isolados, discriminados e tendo a sua voz raramente levada em conta. Então, é um momento de que é importantíssimo que nós juntemos forças. Nós estamos na pandemia, com tudo que tem anteriormente, fruto das desigualdades, desse sistema de hierarquia, pessoal, enorme, de dominação, de exclusão social, ou então de um tipo de inclusão que não é legal, só é legal para quem está com lucro, e com atenção imensa no tempo da pandemia, que é a disputa de narrativas no Brasil entre economia e a vida, entre um governo federal, principalmente a presidência da República, indo na contramão das providências importantes, e tudo isso acarretando sofrimento para todos nós. E aí é importante a gente ver que essa pandemia ela não traz só sofrimento físico, que é imenso. Nós temos tido muitas mortes que poderiam, inclusive, ser evitadas, mas também há um sofrimento emocional, psíquico muito grande. Então, é o que a gente tem tentado fazer, porque, ao mesmo tempo, vou fazer uma analogia, né? Tem a pandemia do coronavírus, tem uma epidemia do ódio, da chacota com alguns grupos, de atitudes que temos denominado de genocidas, e no mesmo país, nós temos tido, digamos também, uma epidemia, que é só aqui, de solidariedade, de empatia, de cuidado, né, de doação, das doações imensas, a começar dos profissionais que permitem que a gente fique em casa. E, evidentemente, que chama logo a atenção dos que nem casa tem para ir. Então, na população de rua existe muita criança e muita adolescente. Inclusive alguns que estão nas ruas
porque nos seus territórios eles estão ameaçados de morte, eles estão decretados, como se diz, que é uma violência extrema. Eu queria dizer, primeiro, assim, que as nossas ações, pessoal, elas vêm muito como decorrência de como a gente entende o mundo, como nós entendemos, por exemplo, a universidade, que também está em xeque, como é que nós entendemos criança e adolescente. Então, o que tem me acompanhado, e talvez seja um dos meus maiores incentivos e firmezas e valores, é que eu entendo a criança e adolescente como sujeito de direitos, como sujeito de história e que também faz história. Ele tem a sua própria história, ele tem as suas escolhas, ele e ela, projetos de vida, e não só uma decorrência dos adultos. Porque, vejam bem, a grande maioria, inclusive de teorias, até um determinado momento, só pensava na criança e no adolescente no que para ele ser o quê? O adulto, que digamos assim, o ideal, né? Ideal que se concebe. E aí, já há muito tempo, o que a gente tem a criança e o adolescente são sujeitos do presente também. Eles têm o presente e têm o futuro. Mas eles não podem viver a sua infância e a sua adolescência só pensando que eles serão o futuro dessa nação. E aí, quando nós nos baseamos nessa forma de ver criança e adolescente, as nossas ações, ação política, ação na universidade, ações cidadãs, elas vão manter coerência com isso. E não achar que eles são perigosos, que eles são os coitadinhos, que eles devem trabalhar desde cedo, lógico que não é qualquer um, são os pobres, os negros e pardos e quem mora na periferia. É como se a gente tivesse várias infâncias que, na verdade, nós temos, mas por outros motivos. A criança que está na cidade, a criança que está no centro da cidade, na zona nobre, na periferia, na zona rural. Cláudia, tu me avisa quando faltar 5 minutos, para eu não me perder, tá certo? E também não ultrapassar para chegar ao tempo, tá bom? Desculpe, pessoal, mas é a primeira live que eu falo também. Então, nós somos todos estreantes, o que é muito bom. É algo novo que nós estamos precisando muito nos reinventar no cotidiano. Então, é a partir dessa concepção, pessoal, que nós, os coletivos dos quais eu faço parte, ao pensar hoje no que dizer, eu posso dizer para vocês que o meu trabalho é quase sempre em coletivos. Na universidade, no Fórum DCA, no movimento Cada Vida Importa, que nós criamos, inclusive, algumas vezes com a presença da Cláudia. Então, a gente, isso nos guia. Eu nada farei, por exemplo, que signifique que o adolescente que está em conflito com a lei só possa ser responsabilizado com privação de liberdade. Assim como eu não concordo com os manicômios, eu, Ângela, não concordo com centros educacionais trancafiados. Inclusive, que nós temos várias denúncias de maus tratos, de tortura. O Estado do Ceará foi denunciado por isso, e de mortes dentro dos centros educacionais. Bom, e de onde é que vêm essas inovações? Nós temos, eu estou tentando dizer para vocês, que tem várias concepções de infância ao mesmo tempo, e de adolescência. A nossa está formalizada na Constituição, está formalizada no Estatuto. Não adianta nada, adianta muito, pessoal, por nós podermos reivindicar esses direitos e não depender de um favor de um governante que esteja lá naquele momento. Então, quando a Constituição reconhece a condição de sujeito de direito, todos os direitos para todas as crianças e adolescentes,
Isso é revolucionário, é emancipatório. Nós ainda não chegamos lá, mas estamos nessa busca, que reconhece que eles têm, precisa ser levado em conta a sua condição especial de desenvolvimento, ou seja, todos nós estamos em desenvolvimento. Criança e adolescente está numa determinada fase, eu nem gosto dessa palavra, que parece que passiona a gente, mas que requer algumas políticas públicas específicas. Tem uma outra coisa que eu acho fantástica, que nós conseguimos. Só a partir da Constituição de 88, adolescente a quem é atribuído um ato infracional, ele tem direito à defesa técnica. Ou seja, tem direito a um advogado. Até anteriormente à Constituição, quem decidia tudo era o juiz de menores. Uhum. Hoje, o juiz da infância e da adolescência precisa levar em conta. E outra, nenhum adolescente que fosse, né, pudesse ter cometido esse ato infracional, ele podia se manifestar. Ele tinha que ficar calado nas audiências. Nada, a fala dele era totalmente secundarizada. Tolhida, né? Os outros, tolhida. Não era nem considerada. Então, isso, pessoal, imaginem nós, em qualquer que seja a circunstância, e existem grupos que continuam a receber isso, aí vamos para as violações de direitos. Vamos pensar que toda violação de direitos é uma forma de violência forte, dura, principalmente se esses direitos estão garantidos. Então, vejam, a gente fala sempre de violência física em relação à criança, violência psicológica, violência sexual, elas são gravíssimas. Mas vamos lembrar também da violência institucional, desde ela não ter acesso a um serviço público, ou então ser discriminado dentro de um serviço público, até a que a gente chama de violência política, que é a falta de locação de recursos para as políticas públicas para eles. Nós acompanhamos isso no Fórum DCA. Hoje, eu imagino que a gente não pode pensar em políticas públicas sem acompanhar também os orçamentos. Então, gente, é um terror, não tem outro nome. O que tem acontecido nessa cidade, principalmente, em termos de cortes orçamentários no que diz respeito à proteção social, e crianças e adolescentes estão na ponta, assim como CAPES, CRAS, CREAS, que fariam uma retaguarda para que esses direitos fossem garantidos. E aí a gente também chega numa violência. Você vê uma piora nesses últimos tempos, Ângela? Sim. Dessa falta de políticas públicas, nesse momento que a gente está agora? E aí tem um eu vejo principalmente nas duas últimas gestões municipais. Uma série de notas técnicas, de estudos feitos pelo Fórum DCA, pelo SEDECA, que demonstram isso. Inclusive, assim, direito à creche. Nós temos uma defasagem imensa de creche nessa cidade. Isso tudo é porque o dinheiro existe, não houve um ano que diminuísse o orçamento da Prefeitura Municipal de Fortaleza. É para onde que é favorecido o dinheiro. Então, se você destina 50 milhões de reais no ano só para propaganda institucional, que a gente sabe que são outras coisas que são veiculadas, e se faz um corte de quase isso no orçamento da proteção social, da assistência, enfim. Então, é uma prioridade, né? E aí, pessoal, quero rapidamente falar de uma violação de direitos extrema, que é a violência letal, ou seja, o assassinato, né, a eliminação de adolescentes, que, infelizmente, o nosso Estado é recordista, tanto o Estado como a cidade de Fortaleza, a nossa capital, que é um terror. E isso, pessoal, significa o quê? Além da violência em si, nós temos que pensar
toda a repercussão de sofrimento psíquico profundíssimo nas famílias, nos irmãos e também nos filhos desses adolescentes que são assassinados. Inclusive, nós estamos terminando uma pesquisa grande aqui do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídio na Adolescência, adolescentes mulheres que foram mortas com um filho no colo, por exemplo, ou na presença de um filho de 2, 3 anos. A ponto, eu vou terminar com essa e entrar no outro tópico que é mais para cima, a ponto, pessoal, de já ter havido tentativa de suicídio de uma criança de 6 anos na cidade de Fortaleza. Tá? Ainda bem que não chegou a acontecer, mas para mim isso é o fim de uma civilização, quando a gente pensa nisso. Agora, estou sempre dizendo, tem esses extremos inaceitáveis para nós, que aí eu digo assim, o meu lugar, da onde eu falo, é o lugar da indignação. E é o lugar que eu quero sempre ter disposição para essa luta continuar a acontecer. Mesmo com os altos e baixos, com os aprofundamentos que existem em alguns momentos. Então, para terminar, eu queria dizer para vocês que tem tudo isso, e nessa cidade, nesse estado, também tem várias iniciativas que dão esperança na gente. Primeiro porque elas estão percorrendo a história. A história não é nuclear, mas elas não são algo que começa aqui e termina logo. Então, primeiro, eu dizer a vocês que existe o movimento Infância Nacional e o nosso, e vem desde o texto constitucional. O texto constitucional resulta muito da nossa incidência na cena pública, na agenda. Depois, nós temos inúmeros fóruns, aqui a gente localiza alguns, mas tem o Fórum da Educação Infantil, o Fórum DCA, o Fórum Popular de Segurança Pública, que propõe algo muito diferente da punição, da repressão e do isolamento que nós vemos aqui no estado do Ceará, para adolescentes e para jovens no sistema penitenciário. Inúmeros movimentos. Movimento Cada Vida Importa, por exemplo, que é esse que a gente está tentando se juntar. Terminou? Terminou o tempo? Tá. Então vou... Só um minuto, conclua, né? Aí, tá certo. Os coletivos juvenis, pessoal, que é algo... essa cidade tem muito mais coisa acontecendo do que a gente imagina. Ocupação de vários espaços, saraus, produção de audiovisuais, batalha de rima, poesias lindíssimas que estão rolando por aí, né, com a moçada. E, por fim, em relação a essas experiências, várias universidades, a maioria das públicas e algumas privadas, têm projetos de extensão, trabalhos de pesquisa, ação política, ou seja, vai para frente. Eu sei que... Então, era terminar só... mesmo. Pronto. Então eu vou terminar com uma poesia do Mário Quintana, que eu tento expressar o que sinto, do que diz, que ele diz o seguinte: não é para se correr atrás das borboletas, caçá-las ou o que seja. Vamos cuidar do nosso jardim para que ela chegue. Então é a minha mensagem de empatia, de solidariedade e de cuidado com a gente e com o outro, qualquer que seja esse outro. Por aí, pessoal. Ângela, Depois a gente... Pronto. Ângela, muito obrigada. Muito obrigada, muito, muito forte o que você traz, né? Assim como também o Foca. Estamos na luta, sim, tá? E até uma próxima. Obrigada pelo tempo que você nos deu aqui com suas tão importantes palavras. Um abraço. Beijo. E agora eu passo, beijão, eu passo para Dani. E lá vamos nós, como é que eu faço para sair? Aí eu saio. É melhor sair, né, Cláudia? Tá bom. Deixa eu ver aqui.
Vamos tentar aqui. O meu celular está travando um pouquinho, está travando. Pronto, agora eu estou chamando a Dani. Estamos aguardando a Dani para entrar. Opa, eu acho que está entrando. Eu acho que deu certo agora. Está dando certo. Ah, Dani, que bom que você chegou. Dani Marinho, artista, feminista, interseccional, lésbica e defensora dos direitos humanos, né? Dani já teve juntos, né, Dani? Juntas numa mesa redonda, lembra, no 18 de maio, acho que 2018, Exato. né, lá no Museu do Ceará. Certo? É todo seu, Pronto, o né? tempo. Primeira. Então, gente, boa noite, né? É, eu sempre gosto, né, quando as pessoas, quando eu me apresento, que eu gosto de me apresentar como feminista interseccional, né? Porque a gente que fazemos parte da luta das mulheres, né? Que é uma luta histórica, uma luta bonita, uma luta brilhante, uma luta necessária, né? É normal, né, que as ambições, né, elas tenham partido de situações e momentos diferentes, né? Quando a gente fala de feminismo, a gente fala de igualdade de gênero, né? A gente está lutando para ter os mesmos direitos que os homens, né? Né? Que uma mulher que ela teve acessos, né, a estudo, a um território sem conflito, ela é diferente do que estamos falando. Né? Então, quando a gente vai falar sobre o adoecimento de adoecimento, né? Então, quando se fala sobre o círculo, né, o círculo da violência, né, onde se coloca o momento de tensão, é justamente né, que as mulheres em situação de violência passam, né, extremamente perverso. Não pode se colocar num lugar de tensão, né, algo inicial, pelo contrário, né, a violência psicológica ela causa danos que perpetuam na vida das mulheres durante muitos anos, né, e que esse ciclo de violência
o homem ele se afastou, ou seja, o agressor ou a agressora se afastou da vítima, né? Ali se rompeu o ciclo de violência, e não é verdade. Praticar o mesmo erro que o povo preto teve na falsa período de no período de que as pessoas eram escravizadas, né? Quando deu esse suposto, né? Essa suposta liberdade, né? Que dentre várias violações simplesmente jogaram, tá aí a liberdade de vocês sem darem condições para que o povo preto de fato pudesse se restabelecer, né? Pudesse realmente estar em uma situação que ele pudesse construir a sua vida de forma digna. Então, a mulher, em nenhum momento, o Estado pode colocar ou se retirar desse campo de debate, que o ciclo de violência ele acontece única e exclusivamente a partir do momento que o agressor ele se afasta. Isso não é o suficiente. Muitas dessas vezes, essas mulheres elas estão adoecidas. Recente, né? Esse ano vai fazer 14 anos de Lei Maria da Penha. Então, nós estamos aprendendo, literalmente, a buscar esses direitos em cima de uma nação, né, que precisou ser penalizada, né, pela OEA, né, para que, uma vez penalizada, ela pudesse fazer alguma coisa relacionada à vida das mulheres. Né? Então, não foi algo que a nação Brasil, né, e uma vez que o Brasil se posicionou, né, em termos de legislação, as coisas, em termos de política pública, não está tendo uma comunicação em termos das políticas públicas. Ou seja, nós temos muitas vitórias, sem dúvida, temos a Lei Maria da Penha, nós temos a Constituição Federal, nós temos a Constituição Estadual, né, e nós temos vários tratados internacionais a qual o Brasil se comprometeu. Existe um atendimento especializado para essas mulheres em termos de saúde mental. Então, quando essas mulheres estão em crise, né, que vão buscar um CAPS na vida, por exemplo, elas nem sequer conseguem atendimento, né, muitas vezes. Triagem, essa mulher que chega adoecida, que chega dizendo que está com depressão, né? Que chega que está com outros transtornos, essa mulher ela não consegue o atendimento de forma rápida como deveria ser. Então, quando acontece dessa mulher finalmente ter uma crise, a qual ela coloca a sua própria vida em risco, e que nesse momento aí sim ela acaba sendo encaminhada, a exemplo, né, do Hospital de Messejana, ao ser atendida, né, em nenhum momento fez essa mulher adoecer. Né? Então, essa mulher acaba sendo internada, né, dentro de um hospital de saúde mental, com outras, isso eu estou falando da realidade de depressão, e acabou tendo uma crise, e
idades, mulheres jovens, mulheres idosas, mulheres com todos os tipos de transtornos, desde aqueles que já nasceram com algum tipo de transtorno, aqueles que adquiriram, né, algum tipo de transtorno ao longo do tempo, né? Então, como você consegue, de fato, fazer um tratamento humanizado para essa mulher que passa, que dentro de uma relação abusiva, passar por um processo de internamento, diante de um cenário adoecedor, né, que é estar dentro de um hospital, né, de saúde mental, e diante da sua comunidade, a qual ela atua e mora, ela passa a ser chamada como louca, né, como se não bastasse. Toda violência sofrida, ela ainda, muitas vezes, acaba sendo chamada como louca. Né? Ainda leva esse estigma, né, como louca, né? Então, diante de fatores, né, como esse, né, que a gente sempre, uma vez que eu sempre falo, né, que quando eu entrei no movimento, né, do movimento de mulheres, né, em função de todas as vivências relacionadas à violência doméstica, seja dentro da minha casa, seja depois que eu tenha sofrido, ter dado de cara com um sistema de saúde mental sucateado foi uma das coisas mais pavorosas que eu passei na minha vida, né? Foi naquele momento que eu compreendi que era... Aí, nesse momento, você pega a Lei Maria da Penha, você vai ler novamente, e lá fala, as mulheres, elas têm direito a um atendimento especializado de saúde mental. E a pergunta é, na rede de atendimento relacionado às mulheres em situação de violência, não existe um atendimento especializado. Não existe um atendimento especializado para essas mulheres. Né? Então, é literalmente uma luta que precisa ser propagada desde um fórum, né, obviamente, luta manicomial, dentro do movimento de mulheres, que quando a gente poder falar sobre violência contra se posicione diante disso e não né? Se você está sofrendo violência, denuncie. Mas essa denúncia, gente, ela não parte somente da vítima. Né? A gente tem que começar a falar que a denúncia, ela parte de você. Você, cidadão, você pode realizar uma denúncia se você presencia. Né? Então vamos parar de falar somente que a mulher, tipo assim, se você está sofrendo violência, denuncie. Né? Então sempre jogam para cima da mulher toda a questão. Essa mulher dentro desse processo, né? Então, a gente precisa começar a falar que a partir do momento que você vê uma violência doméstica, você precisa denunciar, independente de você ser a vítima, independente de você saber, independente de você perceber que a sua vizinha, que a sua amiga, né? Que a gente não naturalize isso. A gente está numa situação que a gente vê nesse momento de isolamento social que existe, né, a questão de se falar e pautar mais uma vez, né, relacionado à violência doméstica, essas mulheres estão sofrendo nesse momento de isolamento social, e você vê uma propaganda que fala quando uma mulher sofre violência, toda a sociedade sofre violência também. E a pergunta é, senhores, e a pergunta é, sociedade, realmente, quando a mulher sofre violência, vocês se sentem tocados com isso? E quando eu digo tocados, tocados realmente, né? A gente precisa começar a compreender que a pessoa que acaba se colocando nesse papel de agressor, muitas vezes, que é o que acontece, eles têm residência própria, eles têm um emprego fixo, né? Então, quando eles são denunciados, eles acabam tendo, né, uma série diante da questão da lei, justamente pelo fato de ter esses critérios. Tem residência própria, tem essa questão de ter o seu salário, né? Então, eles acabam saindo muito rapidamente e ainda assim continua, né, essa perseguição em cima das mulheres. Então, por quê? Porque se construiu essa questão do monstro, né? O que é o agressor? É um monstro.
E eu gostaria de dizer que o agressor, senhores, ele tem cara. O agressor, ele tem emprego. O agressor, ele tem amigos. O agressor, ele é legal. Aquele cara que agride a mulher dentro de casa é o cara que paga a cerveja de você na mesa de bar. O cara que ele humilha a mulher dentro de casa é o mesmo cara que, de repente, está tocando, né? E realmente colocar essa questão de que os agressores, eles estão próximos da gente. E é aquele momento de você realmente, será que, tipo assim, já presenciei, né? Será que de fato isso me dói? Será que isso realmente me dói? Será que realmente naquele momento eu vou passar a olhá-lo de outra forma, né? Enfim. Então, o que eu gostaria de dizer é que muitas coisas fazem uma mulher não denunciar, né? Desde a questão do medo, que isso é notório, existe um medo real, né, do próprio agressor, mas existe também uma falta de acolhimento por parte da sociedade. E essa sociedade não é uma sociedade distante, é uma sociedade do nosso lado. É a sociedade que é o vizinho que está ali, é o padeiro que você vai lá comprar o pão e ele vê que você está machucada. E que muitas vezes você vai comprar o pão chorando, entendeu? É aquela amiga, né, que é amiga do casal, entendeu? Amiga do casal, mas não quer se meter porque é amiga do casal, entendeu? Poxa, eu não vou poder me meter porque eu sou tanto amiga de um, sou amiga do outro, né? Então a gente precisa começar a reconhecer que essa mulher ela não pode estar sozinha, nem o Estado pode se retirar disso. Né? Então, em termos de violência doméstica e familiar, eu gostaria de poder dizer que o círculo de violência só acaba se essa mulher estiver em total condições de poder estar em sociedade, trabalhando, né, cuidando da sua família, estudando, se assim desejar, cuidando dos seus filhos, né, tendo a sua saúde mental restabelecida para isso. Né? Testemunho, tá? Muito potente o que você coloca, muito provocativo, né? Então, o que eu gostaria de finalizar com a minha frase é justamente essa, né? Que a luta das mulheres precisamos também perceber as diferenças que existem entre nós, né? Que uma mulher que passa por uma violência doméstica, ela possa ter acesso à saúde, né? Ao seu pode fazer de forma particular. Mas as mulheres pretas, principalmente pretas faveladas, né? E elas não estão tendo esse acesso. E isso é brutal, né, para sua recuperação, né? Isso é extremamente Foi. Dani quebrou, falta 5, 15 segundos. Queria muito agradecer, Dani, as tuas reflexões extremamente importantes, muito